Aí aquele incidente também que aconteceu quando eu aí já era bem jovem, já tinha uns 20 anos, eu quase morri afogado. Naquele dia, que eu também nunca mais vou conseguir esquecer, que estava lá embaixo, na profundeza, querido, acredite, eu já tinha caído, eu estava tão cansado, não conseguia nem bater a mão direita para subir, foi só descendo, 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 meu pé não tocava o chão. Lá no mar, eu abri o olho, nem sei porquê, mas só olhava mais escuro, cinza assim, quase preto, tudo preto. Não via nada e eu falei com Deus, Deus, me tira daqui e eu vou te servir. Olha só, são circunstâncias que nós passamos na nossa vida, e aí você já sabe a história, eu consegui sair vivo de lá, por um milagre mesmo de Deus, foi um milagre, porque ainda fiquei mais 40 minutos, querido, lutando com a morte. Tantas coisas já aconteceram, tantas coisas, que eu não era cristão, mas o propósito de Deus, acredite, eu acho que Deus trabalhou em mim mais antes da conversão do que depois da conversão. Não, acho que trabalhou muito, ainda tem trabalhado muito. Mas eu falo, as coisas mais fortes foram até antes da conversão, porque são coisas que marcaram a minha vida e eu fui conhecendo o amor de Deus de uma forma tão gloriosa, porque eu sei que eu só saí de lá por ter falado com Deus, mesmo sem ter uma vida com Deus naquele momento. Mas Deus usa essas circunstâncias, por isso que eu falei, é de pessoa para pessoa. Tem forma que Deus vai agindo com um e não agindo com o outro. E aí quando Deus saiu de lá, mais uma coisa eu fui aprendendo. Você não é fiel, mas eu sou fiel. Mas eu também já, naquele momento, eu também já estava recebendo informações na minha alma, de que Deus me amava. Porque se Ele não me amava, Ele simplesmente poderia não ter atendido minha oração e deixado eu morrer afogado naquele dia. E eu estaria condenado a minha eternidade inteira ao inferno. E quantas vezes aconteceu circunstâncias na sua vida que você não gostou, não foi bacana de você ter passado por aquilo, foram situações terríveis, mas havia um propósito, o propósito do tratamento do Espírito Santo, para te levar exatamente no lugar que o Espírito de Deus quer te levar. Consegue entender, querido? Porque Ele vai trabalhar em você para elevar você. Tem coisas que talvez você pode estar passando hoje, você pode até estar vivendo tempos de frustrações na sua vida, mas o propósito final de Deus irá se cumprir. Diga um amém, querido. O que importa é o propósito final. Não importa o que você está passando agora, o importa é o resultado final, porque Deus vai fazer de tudo, e o que for necessário, para levar eu e você, para vivermos a eternidade com Ele. E Ele não vai medir esforço, mesmo que isso traga dores para nós. Quantos aqui tem mais que um filho? Levante a mão, mais que um. O tratamento com os dois são iguais ou diferente um do outro? Hã? Diferente, acredite nisso, é diferente. Sabe por que é diferente? A pessoa tem o costume de falar assim, o meu tratamento é igual com os filhos. Não, não é igual. É diferente, porque eles são diferentes. Os princípios podem ser iguais, os princípios, a forma de você pensar. Mas o tratamento é diferente, porque eles são diferentes uns dos outros. Tem filho que você vai falar de uma forma e tem filho que você vai falar de outra forma. O propósito é o mesmo, mas a forma de tratar vai ser diferente. Na minha casa funciona assim. Nós temos uma forma de falar com o Mateus, nós temos uma forma de falar com o Luca, nós temos uma forma de falar com a Esther. A Esther é muito parecida com o Mateus, né? O Luca é totalmente diferente. O propósito que nós queremos levar é ter o mesmo tipo de educação, mas a forma desse tratamento vai ser diferenciado. Exatamente. Porque eles são diferentes. Nós somos diferentes. Na igreja Deus faz, não é que Deus faz diferença de pessoas, a forma de tratamento é diferente, mas o propósito é o mesmo. Porque qual é o propósito? Levar todos para a eternidade. Todos. Porque todos nós temos temperamentos diferentes. A Esther tem um temperamento totalmente diferente do Lucas. Você vai ver. A Esther,
ela é meiga, você tem que tomar cuidado a forma que você vai falar, qualquer coisa, você sente que ela ficou abalada, assim, de uma forma. O Luca, ele tem uma personalidade tão forte, você pode falar com ele duro, e ele não consegue guardar nada, não se entristecer, ele recebe aquilo, passa um filtro na vida dele assim, pum, acabou. Impressionante. Tem pessoas que você vai falar, que é a personalidade da Esther, se você não souber como falar, uma palavra pode acabar com a vida dela, porque a personalidade dela é diferente. Então você tem meios de como tratar ela, como tratar cada um, mas o propósito vai ser o mesmo, ensiná-los. Assim é Deus conosco. Deus sabe que cada um de nós temos uma personalidade, uma forma que precisa ser tratada. Então nesse processo Deus vai saber como fazer, porque tem coisas que vão precisar ser destruídas na nossa vida e outras construídas. Quando você compra uma casa, imagina você comprar uma casa e você comprou aquela casa, você gostou do terreno, você gostou daquela localização, você tem um sonho de como a tua casa já está aqui, ó, na tua cabeça, pronta. Só que aquela casa que você comprou não é o modelo que você quer. O que você vai ter que fazer? Ruir. Você vai destruir. Você que tem casa própria, você em alguma área, você queria algo diferente, você teve que colocar primeiro aquilo que existia por terra. Destruir primeiro. Assim é na nossa vida. O processo do Espírito Santo, muitas vezes, primeiro ele vai ter que desconstruir, ele vai ter que pôr em ruínas algumas áreas da nossa vida que não estão legal. Existem quartinhos na nossa vida que ele vai ter que destruir, porque lá estão guardados sujeiras. E ele diz, eu não quero esse quartinho, eu não quero nada trancado na sua vida, eu vou colocar por terra. E às vezes ele fala assim, olha, você precisa deixar eu fazer. Não, Deus, eu preciso deixar eu fazer. Não. E aí ele começa a às vezes ter que aplicar dor. Não tem jeito. Porque ele quer, o propósito é te levar para a eternidade. Então tem coisas que ele vai ter que desconstruir, ele vai ter que colocar por terra. Projeta para mim, por favor, Lari, Jeremias 48, 11. Olha só que interessante isso. Jeremias 48, 11. Moabe, presta atenção nisso. Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade e descansado como vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, tampouco foi para o exílio. Por isso o seu sabor se manteve inalterado e o seu aroma não mudou. Difícil de entender esse versículo, sim ou não? Fala, sim ou não? Sim? Agora eu vou explicar, vai ficar mais fácil. Quando você quer entender, isso aqui é até para você poder prestar atenção. Primeiro você tem que ler o que, é lógico, né? Fica mais difícil quando você não lê o antes e um pouco mais a história. Aí fica mais difícil de entender. Então você tem que aplicar essa exegese, onde você vai interpretar de forma correta. Você vai ver o que está escrito antes e o depois. Mas aqui, ó, Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade. Moabe está falando dos moabitas. Eles eram descendentes de Ló, os moabitas. Só que essa cidade, por exemplo, Moabe, a Bíblia está dizendo que é uma cidade. Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade, ou seja, há muito tempo, quando ela ainda era nova, desde a sua juventude, desde quando ela foi criada, essa cidade, quando ele está falando da sua mocidade, desde quando ela foi criada, ela tem descansado, ou seja, ela tem descansado como o vinho em seus resíduos. Ela não foi alterada, o seu sabor e o seu aroma não mudou. O que ela está querendo dizer? É uma cidade já velha, é uma cidade antiga, é uma cidade que veio da descendência de Ló, portanto também veio de Abraão. Mas é uma cidade que por mais que ela já tenha muito tempo, ela tem descansado em paz. Sabe o que isso significa? Ela descansou em paz, mas não houve alteração no seu sabor e no seu aroma. Ou seja, não houve uma transformação como o vinho com os seus resíduos.
quando não é desencantado de vasilha em vasilha. Naquela época, não se tinha filtros como se tem hoje para você filtrar o vinho. Então, como que era feito? Você sabe como lá no lagar eles pisavam nas uvas, né? Quando, você sabe, é feito até hoje, muitos processos para fazer o vinho é assim. Pisa na uva, aí solta aquele líquido, solta o suco da uva, né? Ele é levado para a fermentação. Esse processo agora é passado por uma filtragem. Por quê? Porque você vem com resíduos, ok? Quantos aqui já comprou aquele litro de suco, o suco puro da uva? Você já comprou no mercado? Aquele, né? Aquele Aliança, né? É o puro. Você já viu o final dele como fica? Como que fica aquele final? Não fica com resíduo, aquelas borras, né? É aquela coisinha é uma borra. Ela vai descendo, né? Ela vai descendo, ela fica lá embaixo. Com todos os filtros ainda existe aquilo, porque quando você para o suco, todos os resíduos ele tende a ir para baixo. Naquela época ainda o processo era muito mais difícil. Então como que era feito? Eles filtravam de vasilha em vasilha. Então aqui está o vinho. Então eles iam derramando esse vinho. Eles paravam, né? Descia aqui a sujeira. Então derramava esse vinho numa outra vasilha. A sujeira ficava aqui nesse. Agora desse aqui, quando parava tudo, o que ia acontecer? Ia descer, aí passava para uma outra vasilha. E aquela sujeira ia ficando no fundo. A Bíblia diz que Moabe não sofreu isso. O Senhor está querendo comparar assim, olha, ele tem vivido em paz desde a sua mocidade, tem descansado como um vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha. Tampouco foi para o exílio, ou seja, não teve sofrimento. Por isso o seu sabor se manteve inalterado. Querido, sabe o que Deus está querendo dizer aqui para ser rápido? Querendo dizer aqui que é como cristão que já entregou a vida a Jesus há muito tempo atrás, mas que a sua vida continua igual quando ele era do mundo. Porque ele não sofre, não passa por mudanças, ele não é trocado de vasilha em vasilha, ele está descansando. A vida dele é aquele marasmo, ele não quer muitas coisas, ele não quer deixar Deus trocar ele de lugar. Então o seu sabor e o seu aroma continua cheirando mundo. É isso que diz esse versículo. Ou seja, nós precisamos entender que se nós queremos uma vida gloriosa em Deus, nós vamos ter que passar por processos na nossa vida, para tirar todos aqueles resíduos, aquelas coisas que ainda não são puras. Deus precisa nos filtrar, e esse processo não é um processo confortável, porque você fala, agora eu já estou na minha vasilha, agora já está tudo bem, beleza, já estou descansando. Não vai descansar não, vou te passar para outra vasilha, porque eu quero limpar a tua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém, querido. Moabe, os moabitas, por isso que a Bíblia diz, descansavam em paz, não foram para exílio. Só que como não teve sofrimento, também não teve mudança na vida deles. Por isso que muitas vezes Deus traz sofrimento para a sua vida. Não é que Deus traz, Ele permite que algumas coisas aconteçam na sua vida, porque Ele está te tratando. Deus está passando você por um filtro. Só que acredite, querido, se aqui está o resíduo, eu passo para cá, qual que está mais puro? O de cá ou o de cá? O de cá. Só caiu de cá, ele ainda ficou um pouquinho, eu vou passar para cá, qual que está mais puro? O de cá. E é assim que Deus vai fazendo na nossa vida. Cada vez que é um processo novo em nós, mais puro nós vamos ficando perante o Senhor. Quem entende, diga amém, querido. Então, nós temos que passar, nós temos que sofrer o processo para tirar o sabor e o aroma original da nossa vida. Qual que é o sabor e o aroma original? De quando nós éramos do mundo. Nós temos que passar por um processo, senão os resíduos ainda vão continuar na nossa vida. O que é velho, querido, tem que ser eliminado. O que é resíduo do mundo tem que ser eliminado da nossa vida. O Senhor quer exterminar, e por isso que Ele vai desconstruir
algumas coisas na nossa vida. Por isso que você fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai viver uma vida sempre mudando só de situações. O problema nunca vai acabar. E só vai mudando. É o Senhor trocando e te trazendo vinho novo na sua vida. Amém, querido? É o vinho novo. Você vem para cá. Daqui a pouco é outra situação que Deus vai te colocar. Glória a Deus e aleluia. Mas a Bíblia diz o quê? Em toda e qualquer circunstância, glorifica o nome do Senhor. Por quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não sabe, está doendo, mas Deus está te purificando. Não briga para ficar no velho odre não, querido. Não briga não. Você sabe que Deus precisa destruir essa velha estrutura que às vezes está na nossa vida. Você lembra do patriarca Jacó? Viveu uma vida inteira, querido, onde Deus queria tratar com ele, e ele estava lutando. Ele já nasce debaixo de... ele já nasce de forma errada, vamos dizer assim. Estava impregnado no caráter dele. Lembra que eu disse, Deus precisa mudar o hábito, Deus precisa mudar a nossa natureza, Deus precisa trabalhar essa cultura em nós. E às vezes a cultura que vem do mundo é aquela cultura de sempre querer tirar vantagem, de sempre enganar, de sempre querer ser do nosso jeito. Se Deus não mudar isso, querido, Deus nunca vai poder ser Senhor da nossa vida. Se nós um dia não chegarmos naquela posição de dizer assim, Senhor, a minha vida é tua, eu não sei nem o que eu vou fazer, não sei para onde o Senhor vai, porque a Bíblia diz o quê? Que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando você não estiver nessa posição de dizer assim, Senhor, eu estou morto para mim mesmo, Senhor, eu morri, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida, você ainda não pode agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus. Então Jacó estava nisso, ele vivia uma vida, querido, onde ele enganava e onde ele era enganado. Ele sofreu também, por quê? Porque ele foi semeando aquilo, era o mundo dele. Queridos, o mundo é assim. Se nós não tomarmos cuidado, essa cultura faz parte da nossa vida. Nós somos enganados e por isso nós enganamos. Nós somos enganados, por isso nós enganamos. Nós somos enganados, por isso nós enganamos. E nós ficamos nessa vida sem uma transformação. Por isso, quando você entende isso, você vai entender o que foi pregado aqui ontem. Que a solução está em nós, não está no mundo, não está no presidente, não está em ninguém. Está em nós, na igreja. Nós podemos transformar a sociedade. Nós podemos transformar o mundo com as nossas atitudes do reino de Deus. Quem entende, diga amém, querido. Você entende isso? Então, Jacó, por ele viver essa vida, Deus teve que levar ele e apertando ele cada vez mais. Aí Deus foi apertando ele cada vez mais. O que é esse apertar? É trocando de vasilha em vasilha. Eu vou trocar, porque eu quero que você chegue lá no final da sua vida como um homem abençoado, cheio do Espírito Santo, que vai deixar uma história gloriosa. Querido, guarde que eu vou falar, anote isso. O importante não é como você começa, é como você termina. Não esqueça isso na sua vida. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Você vai ver na Bíblia homens que começaram super bem e terminaram mal pra caramba. E você vai ver homens que começaram mal e terminaram bem. Saul começou super bem, terminou mal. Salomão começou bem, terminou mal. Sansão começou bem, terminou mal. Agora olha Jacó. Jacó começou mal, mas terminou bem. Paulo começou mal, mas terminou bem. O processo de Deus, Ele quer que você termine bem para você poder entrar no céu. E este homem aqui, até o dia que ele foi levado por uma situação que ele falou assim, eu não aguento mais, Senhor, eu quero me render ao Senhor. Senhor, onde eu preciso ser tratado. Senhor, eu não vou largar o Senhor até o Senhor não mexer na minha vida agora, de uma vez por todas. E naquele momento, Jacó agora não é mais Jacó, agora Jacó é Israel. A Bíblia diz, porque como um príncipe lutaste com Deus. Ou seja, agora ele já tira o nome dele de enganador, de usurpador, daquele que quer sempre tirar vantagem sobre todas as coisas. E agora ele vai se chamar príncipe do Deus Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Querido, por isso quando todo mundo aqui fez veredas, todo mundo fez veredas, por isso que no vereda você ganhou o quê? Um nome lá, não é assim? O que significa o teu nome? Querido, é dessa forma que Deus olha. Deus não te olha como alguém mundano, como uma casca mundana. Existe um nome que você vai ganhar nos céus.
Você vai ganhar um nome nos céus. Porque o nome tem a ver com o caráter. Era assim antigamente, sabia? O nome tinha tudo a ver com o caráter. Você sabia porque se chama Jesus Cristo? Sabe o que significa Cristo? Messias, Salvador. O próprio Jacó, enganador. O Pedro lá, pedra. Caralho, você pode ver, o coração de Pedro era dureza. Por isso que quando nasce lá aquele filho, quando rouba a arca, que nome nós vamos dar? Porque o nome era dado depois logo que nascia era dado. Não era assim igual hoje que você escolhe o nome. O nome era dado, olhava para a criança, via a personalidade e dava um nome. Por isso que quando rouba a arca de Deus, aí fala assim, que nome vai chamar o menino? Vai chamar Icabô, porque Icabô significa foi-se a glória de Israel. A glória foi embora. Então chamaram o menino de Icabô. Só você ter um nome desse, Icabô? Acabou. Acabou, porque a Bíblia tem uns nomes, né? Meio difícil. Você sabia que na Bíblia todo nome que termina com El significa que naquele nome existe Deus? Daniel, Ezequiel, né? Israel. Todo nome que termina com El, o El significa Deus. Você não sabe, você pode até achar meu nome feio, eu também achava, mas hoje eu acho bonito, porque Cândido significa puro, imaculado, inocente. Oh, aleluia, arabacarachona. Brincando. Então Deus, ele vai mudando. Você sabe que até o meu apelido mudou, porque eu tinha um apelido, todo mundo só me conhecia pelo apelido, que era Kill. E nem eu sabia. Mas Kill significa morte. Nem isso Deus permitiu chamar. Você sabe que todo mundo mudou? Nem escuto mais Kill. Nem acho que meus amigos hoje me chamam mais de Kill, porque pegou tanto Marinho, né? Marinho vem das águas. Acabou o seu nome, talvez Deus mudou o seu apelido, como te viam, como te enxergavam. O processo do Espírito Santo foi trabalhando isso em você. Foi mudando tudo. Então Jacó também. E como que deve acontecer esse processo? Nós temos que nos abrir ao Senhor e deixar, querido, com que agora Ele nos molde através das nossas atitudes renovadas. Nós precisamos ter novas atitudes a partir do momento em que Deus trabalha na nossa vida e mostra para nós aquilo que não é agradável a Ele. Deus vai nos ensinar, e aí cabe a nós. Qual que é a nossa função? A nossa função não é nós fazermos a transformação, é ouvir de Deus aonde precisamos mudar, e Ele vai nos colocar no caminho correto, e ali trilhar aquele caminho. Ou seja, ter a atitude dessa mudança. Sabe qual é? Esse é o maior problema hoje, talvez nos dias da igreja atual. As pessoas recebem a informação, ela recebe a orientação de Deus, ela recebe aquela revelação poderosa, ela sai daqui com o coração encharcado da glória de Deus, da revelação de Deus. Ela sai e fala assim: uau, que coisa linda, tremenda, nunca pensei nisso antes, só Deus mesmo. Só que no outro dia, a atitude dela ainda continua a atitude de um velho homem. Deus colocou ela no caminho, mas ela se desviou daquele caminho. Deus diz assim: olha, você quer ser feliz? Ande por esse caminho aqui. Querido, a transformação de Deus tem tudo a ver com a nossa atitude. Quantas pessoas você conhece, ou talvez que você já sofreu porque Deus mostrou o caminho, falou o que você tinha que fazer, e você fez ao contrário, e você sofreu mais do que deveria por ter feito ao contrário daquilo que Deus disse. O Espírito Santo está nos falando, querido, hoje, não que eu vou falar, anote isso, você só erra se você quiser. Sabia? O Espírito Santo fala, sim ou não? Você sabe quando você está errando, sim ou não? Sim. Você que é servo de Deus, serva de Deus, você sabe quando nós estamos cometendo algo que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo sempre vai falar.
Isso não é bom para você. Isso não é certo. E tem coisas que para Deus você está num processo tão já adiantado, de ter passado de vasilha em vasilha, o teu vinho já está tão mais purificado, que tem coisas para você que, para você, vai ser uma coisa muito errada, enquanto que para outros ainda nem tanto. Parece que quanto mais você se santifica, parece que quanto mais você busca, mais alto vai ficando o preço. Mais Deus vai exigindo de você. Mas é porque Ele tem coisas gloriosas para fazer na sua vida. Ele quer destruir tudo aquilo que é velho. Esse processo talvez dure a sua vida toda aqui na terra. Pastor, pode ser que eu não descanse? Pode ser que você não descanse nunca na sua vida. Mas lembre que eu disse que o propósito de Deus é a eternidade. Ele quer te ver descansando lá na eternidade. Ele quer te ver cheio lá na eternidade. Acabou o cansaço, querido. Você quer ver uma prova de que na eternidade não tem cansaço? Quer ver uma prova que eu digo para você? Se você ler Apocalipse capítulo 4, você vai ver que os anjos de Deus, a Bíblia diz que eles ficam 24 horas sem parar, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Querido, fica aqui 30 minutos falando assim, ó, santo, 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 santo. Fica 5 minutos que você vai ver. Santo, santo. O que vai acontecer com você? Hã? Vai dar canseira. Daqui a pouco você vai. Mas a Bíblia diz que os anjos não param. Acabou o sofrimento, acabou o cansaço, acabou os problemas. Deus quer te ver lá na eternidade, querido, vivendo e gozando a sua eternidade inteira pela sua fidelidade que você teve aqui na terra com Deus. Nós temos que deixar essas atitudes de Jacó de lado. Nós devemos ter uma atitude e entender, querido, que Deus quer que conceder misericórdia para nós aprendermos nele. Não é o conhecimento que vai mudar a sua vida. Acredite, querido, não é conhecimento que vai mudar a sua vida. Sabe o que vai mudar a sua vida? O amor que você vai pegando a Deus. Diga amém, queridos. Você sabia, o amor se você não a Bíblia diz o seguinte, ó, quer conhecer quem me ama? Aquele que me ama é aquele que segue os meus mandamentos. Esse é o que me ama, a Bíblia diz. A Bíblia diz no Salmo que Davi diz assim, Senhor, eu tenho prazer na tua lei. Eu tenho prazer na tua lei. O que isso significa, querido? Eu tenho prazer nos seus mandamentos. Eu não vejo seus mandamentos como algo imposto na minha vida. Eu me alegro. Por isso que Davi diz assim, ó, Senhor, a tua vara e o teu cajado, ai, me machuca, é isso que ele diz? Ele diz, não, a tua vara e o teu cajado, o quê? Me consola. Ô, querido, deixa eu dar uma varada em você. Você vai ver se ela vai te consolar. A minha não vai te consolar, mas a de Deus vai. Sabe por quê? Porque quando você toma aquela doída, dolorida de Deus, você fala, ai, Senhor, doeu, mas eu comecei a te amar mais ainda. Sabe por quê, querido? Acredite no que eu vou dizer. Até os nossos filhos, nunca crie seus filhos sem corrigi-los, sem exercer rigor quando necessita. Porque a Bíblia diz que o pai corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Você sabia que até os nossos filhos clamam por limites na vida? Você como um cristão, eu como cristão, como filho de Deus, nós clamamos por limites. Nós não queremos que Deus fique sem nos corrigir. Por isso que você vai ver que tem culto que Deus, e aí o irmão sai dando glória a Deus e aleluia daqui. Sabe por quê? Porque a vara e o cajado consolou ele. A vara e o cajado transformou a vida dele. A vara e o cajado disse assim, Senhor, eu preciso desses limites. Senhor, eu quero ser tratado nessa área. Sim. Eu preciso de uma mudança. Sim. E quando você vê essa mudança, você vai se sentir o quê? Amado. Amado. Quando você recebe esse amor de Deus, querido, isso transforma a sua vida, porque isso é graça de Deus, é a graça de Deus se manifestando. Como pode alguém receber algo de Deus e não conseguir agradecer a Deus?
morrendo lá no mar, eu sou eternamente grato a Deus, e hoje eu não vou medir esforço para fazer e dar a minha vida naquilo que Deus precisa, porque já não era nem para eu estar aqui mais. Isso foi a graça dele. O livramento dele, sabe qual a informação que chegou? O Senhor me ama. O Senhor me ama, eu sou devedor desse amor agora, eu tenho uma dívida de gratidão com Deus. Quantos livramentos você teve, quantas coisas Deus fez, e agora você tem que receber essa informação como um amor, a manifestação do amor na sua vida. Quando você olha para a cruz de Cristo, o que você consegue enxergar? Eu consigo enxergar o amor, e esse amor transforma a minha vida, faz eu olhar e falar assim: Senhor, eu tenho que ter prazer, eu tenho uma obrigação de servir ao Senhor com toda a minha vida, porque o Senhor deu a sua pela minha, o Senhor trocou de lugar, era para eu ter aquele sofrimento, o Senhor trocou. Às vezes a gente está preocupado com coisas tão pequenas, querido, tão pequenas, tão sem sentidos. Às vezes nós ficamos de birrinha com Deus, porque achamos que fomos abandonados por coisas tão pequenas, quando nossos olhos, eles são tão maravilhosos, os olhos de Deus são tão maravilhosos a nosso respeito. Mas eu preciso entender esse amor, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Só vai entender que todas as coisas contribuem para o bem aqueles que verdadeiramente amam a Deus, não aqueles que estão atrás de interesses de Deus. E Deus sabe que existem muitas pessoas mais interessadas nas mãos de Deus do que na face de Deus. O Espírito Santo precisa trabalhar, gerar esse amor, essa compreensão dentro do nosso espírito, de que nós precisamos amar a Deus de verdade. E aí Ele vai nos levar a esse processo. Quando nós entendemos esse amor, Ele vai nos levar a um processo chamado consagração. Repita comigo: consagração, querido. Aleluia. Sem consagração, o Espírito Santo de Deus vai ter muita, mas muita dificuldade de implementar a disciplina do Espírito na sua vida. Muita. Porque o que é a consagração? Consagração é algo que Deus vai te mostrar, vai te ensinar e dizer assim: eu preciso que você faça isso. Senhor, mas as pessoas fazem isso. Não, mas eu quero que você faça isso. Porque consagração vem de santificação, de santificar, de separação. Deus está separando. Sabe o processo que nós vemos do vinho passando? Você vai se consagrar agora ao Senhor, querido. E isso não é bacana, é difícil também, exige morte. Eu tenho certeza que você não gosta de ficar jejuando. Dá dor de cabeça, você sente fome. Tenho certeza que muitas vezes você não gosta de ler a Bíblia. Eu tenho certeza que muitas vezes você não gosta de tirar um tempo para orar ao Senhor. Mas isso é um processo que é necessário. Não é quando dá vontade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, anote isso. O cristão não tem que fazer aquilo que ele tem vontade. Ele tem que fazer aquilo que Deus determinou. Se você for esperar ter vontade para orar, querido, você não vai orar. Se você for esperar ter vontade para ler, você não vai ler. Se você for esperar ter vontade para jejuar, você não vai jejuar. Só que sabe o que vai acontecer? Você vai ser igual aquele moabita. Vai permanecer o aroma antigo, o sabor antigo. Você não vai sofrer mudança na sua vida espiritual. Você precisa sofrer mudança na sua vida espiritual. E para isso, o Espírito Santo vai chegar um momento em que ele vai te levar a ter uma disciplina, a viver essa disciplina determinada por ele. Olha, você quer mudança? Você vai ter que orar. Você quer ser um cidadão dos céus? Você vai ter que se relacionar, falar a linguagem de Deus. Porque vai chegar lá no céu, você não vai ter nem papo com Deus? O que você vai falar com Deus? A respeito do quê? Como que você vai saber as vontades de Deus? Como que você vai deixar a cultura ser implantada na sua vida? Você precisa conhecer as leis dos céus. Você precisa saber como que ele rege lá, o governo dele lá no reino. Está aqui, querido, precisa ler, precisa conhecer.
Precisa conhecer. Eu sou um cidadão americano. E lá nos Estados Unidos, eu tenho porte de arma à vontade. Eu posso sair com uma arma porque a lei lá determina que eu posso ter armas. Aí eu vou para o Brasil, vou passar um tempo morando no Brasil. Aí eu venho com a minha arma lá dos Estados Unidos, no Brasil. No aeroporto eu já sou brecado. Onde você vai com isso? Não, eu tenho um porte de arma. Não, você tem porte de arma lá. Aqui a cultura é diferente, aqui você não pode. Se você faz isso lá, é um problema de lá. Aqui é diferente. Você sabe qual é o problema dos cristãos hoje? Ele quer entrar no céu com a cultura da terra. Ele quer viver experiências com o Espírito de Deus, tendo a cultura dos mundanos. Não vai viver. Às vezes nós queremos chegar na igreja e falar assim: Deus, por que eu não sou tocado? Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus, por que eu estou sempre igual, da mesma forma? Ok, o que você tem feito de diferente? Aonde você tem se aplicado? O que você tem feito para mudar as coisas na sua vida? O Espírito Santo vai levar o homem a ter disciplinas nesse processo de santificação. Agora tudo vai mudar, querido, e acredite no que eu estou dizendo. As coisas vão apertando de uma forma impressionante, querido. Deus vai tratando com cada um de várias formas, como eu disse. Ele vai te levar a um processo para você aprender uma coisa chamada submissão. Repita comigo: submissão. Se você não aprender a submissão no processo da santificação, querido, vai ficar difícil do Espírito Santo fazer algo na sua vida. Na vida de qualquer cristão, tem que haver a submissão. Se não houver submissão, o que é a submissão? Nada mais é de você entender quem é você e quem é Deus. Submissão se resume a isso: quem é você e quem é Deus. Sabe por que submissão é isso? Porque é quando você entende quem é você e quem é o seu patrão. Sabe por que você se submete lá na tua empresa? Porque você sabe qual é o cargo dele, você sabe quais são as consequências se você passar dos limites. Então você se submete. Por que muitas vezes nós nos submetemos a Deus? Porque nós queremos trazer Deus para a nossa esfera, nós queremos trazer Deus para o nosso nível, nós queremos trazer Deus para a altura humana. Senhor, tem que ser dessa forma, é assim que funciona aqui. Senhor, tudo funciona dessa forma, o Senhor tem que fazer dessa forma. Mas quando eu me submeto, eu vou entender que Deus não precisa de mim, mas eu preciso dEle. Deus não precisa de mim para nada, querido. Deus não precisa de você para nada. Acredite nisso. Ah, Senhor, olha, se eu não for, se eu não fizer, aí vai sofrer. O Senhor vai ver o que vai acontecer lá. Querido, Deus não precisa de nada. Não precisa para nada. Deus levanta outro. A Bíblia diz: se vocês não clamar, até as pedras vão clamar. Não preciso de vocês. Olha só, querido. Se vocês não saírem para operar cura, o lenço vai operar. Se vocês não fizerem isso, a sombra vai curar. E tem muito crente nem pregando a palavra, Deus tem usado o ímpio para pregar. Nós precisamos entender esse papel, essa disciplina, entender que isso tudo vem da graça de Deus, que isso é amor de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, tenho que ler. É uma obrigação, é uma imposição do Espírito Santo de Deus? Não, mas se você quer mudança na sua vida, você precisa fazer aquilo. Ah, porque eu preciso orar. Deus já sabe de tudo, para que eu tenho que ficar orando? Querido, na verdade a oração, você está mandando uma série de informação para Deus. Você está dizendo assim: Senhor, eu me submeto à sua vontade. Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. Senhor, eu tenho livre-arbítrio, mas estou dando um cheque em branco para o Senhor, dizendo: age nessa área da minha vida à vontade, da forma que o Senhor quiser. Pode mexer, Senhor. São informações que você está mandando. Ah, o jejum, o que é o jejum? Deus quer que eu passe fome, Deus quer que eu tenha dor de cabeça? Não, sabe o que Ele está fazendo? Ele está ensinando você a matar a sua carne. Sabe o que é matar a sua carne? Você está com vontade de comer. Querido, o Espírito Santo começa uma disciplina na nossa vida feroz. Você está com vontade de comer, você está passando vontade.
Mas ele está falando assim, ó, eu estou te ensinando a você ter domínio próprio. Você vai matar a vontade do teu corpo para fazer a minha vontade. Isso é a informação do jejum. Jejum, você está mandando uma informação. Meu corpo, o meu eu não manda em mim mesmo. Quem manda é o Senhor. É a vontade dele. Eu me submeto a essa vontade, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que o meu corpo físico tenha que sofrer. Quem entende isso, diga amém, querido. E às vezes Deus vai mudar isso. Ele vai radicalizando cada vez mais, querido. Ele vai radicalizando. Agora não é só mais isso. Agora ele vai tocar na quantidade de comida que você come. Na quantidade. Porque existe o pecado da gula. Querido, acredite, nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar até do nosso corpo físico. Precisamos saber a quantidade de comida que estamos injetando dentro do nosso corpo. Porque somos templo do Espírito e ele vai falar, ó, você está comendo demais. Você está abusando demais. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Teve um dia que eu fiquei muito escandalizado. Se eu fosse um ímpio, eu tinha saído escandalizado de um casamento que eu fui. Tudo bem, o casamento demorou, foi aquele negócio, os irmãos estavam com fome, está tudo certo. Mas quando eu vi as pessoas pegando a comida, eu fiquei horrorizado. Querido, eu sou daquele tipo que eu penso assim, ó, você come, mata a tua fome, veja se vai sobrar para o outro. Primeira coisa que eu levo em consideração. Segunda coisa, se eu não saciar minha fome, eu vou deixar os outros comer. Se sobrar, eu vou ver se eu posso comer de novo ou não. Mas por que eu vou fazer? Porque eu tenho domínio próprio. Nós temos domínio próprio. Nós sempre pensávamos, agora parecia que Jesus ia voltar naquela noite, querido. E a pessoa disse, eu vou comer o máximo que eu puder. Porque eu nunca mais vou comer dessa comida no céu. E meu irmão, sério, não cabia nos pratos. As pessoas já tinham pego muitas coisas. E foi uma coisa tão horrorosa, e eu creio que aquilo até envergonhou o nome do Senhor. Porque quem não é cristão fala assim, não é possível. É lógico que a gente brinca sobre a situação, né? Crente come muito porque não pode beber. Não sobrou bebida, então vamos comer. Mas na verdade até a comida o Espírito Santo trata em nós. Porque nós temos que tomar cuidado o que é a satisfação e o que é a gula. E isso é um tratar do Espírito Santo de Deus. Acredite nisso. Só que ele vai radicalizando mais ainda. Agora não é só comida também. Agora eu quero que você mude as suas vestes. Você não pode mais chamar a atenção como você chamava no mundo. Mulher, você não pode mais andar com aquelas roupas a vácuo. Homem, você não pode andar mais com a camisa do super-homem, mostrando aquele pelo aqui do peito. Você tem que equilíbrio. Você tem que se portar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Agora eu vou mudar as suas palavras. A forma como você fala, a forma como você trata as pessoas. Só vai apertando. Amém, querido? Mas sabe o que é isso? Mudança de cultura, mudança de hábito, mudança de natureza. Mas nós precisamos deixar Ele tratar essas coisas em nós. Se nós não permitirmos, o Espírito Santo não poderá fazer muita coisa. Se tem uma coisa que Deus não faz é violentar pessoas. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus não violenta ninguém. O Espírito Santo vai chegar, vai chamar você e vai falar assim, olha, eu quero fazer isso, isso e isso na sua vida. Nós vamos começar por isso. É por aqui que nós vamos começar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Aí ele começa a mudar alguma coisinha na sua vida já. Só que vai apertando. Aí chega uma hora que ele vai falar, e aí, tudo bem? E aí muitos falam assim, Senhor, não está muito bem. Eu pensei que ia ser diferente. Eu quero deixar. E volta para o mundo. Ou outros chegam num momento que ele fala assim, Senhor, até aqui tá bom, eu deixo o Senhor mexer. Daqui para frente, não. Eu prefiro ficar no meu banco sentado, eu sei que o Senhor não vai exigir muitas coisas de mim,
Eu quero ficar aqui. Para mim está bom aonde está. Está ótimo. Porque eu sei que se eu falar sim, o Senhor vai me apertar mais. E eu não quero. E Ele vai respeitar. Só que eu não correria alguns riscos. Porque para Deus, ou você dá tudo, ou é melhor você não dá nada. Acredite nisso. Escreva isso. Deus é radical. Nós achamos que Deus não é radical porque nós confundimos. Nossa mente tem dificuldade de entender esse negócio de radicalismo, porque nós entendemos Deus é amor. Lógico, querido, Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que Ele é fogo consumidor. É igual o pai ama, lógico que ama, mas ele não corrige. Tem pai que é super severo. Então nós precisamos entender isso. Queremos coisas nobres, mas queremos fazer coisas medíocres para Deus. E nós não podemos, precisamos ter esse caráter de Cristo. Só que para ter o caráter de Cristo, querido,